Olá, bom dia, turma do quinto ano. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de vocês? Foi bom? Foi agradável? Espero que tenha sido muito bom, muito proveitoso. Tenham descansado bastante para mais uma semana de videoaulas aqui conosco. A tia Aline, a tia Francisca está preparando também o melhor para vocês. Estamos preparando o melhor para vocês, para que vocês possam ter aulas de qualidade aí na casa de vocês. E nessa manhã, nossa primeira aula vai ser sobre história, disciplina de história, tá bom? Então, aula passada nós aprendemos um pouquinho sobre patrimônio histórico e cultural. Hoje nós iremos estar abordando um novo conteúdo, e esse conteúdo ele é bastante importante para o estudo da história, tá bom? Dentro da disciplina de história, que é cidadania. Então, nessa manhã, nós iremos estar aprendendo cidadania dentro da disciplina de história. Então, eu espero que já esteja aí tudo pronto, tudo preparado para que venham ter uma manhã bastante proveitosa nas nossas videoaulas, tá bom? Então, para iniciarmos, iremos estar falando um pouquinho sobre o termo cidadania. O que é a cidadania? A cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma sociedade. Então, o indivíduo, para ele exercer a cidadania, ele precisa praticar os direitos e os deveres sociais e políticos que ele possui dentro de uma sociedade. E o indivíduo que ele faz a prática da cidadania, que ele obedece essas leis dentro da sociedade que ele vive, ele é um cidadão. A cidadania é uma ideia dinâmica, mas por que, tia Aline, você está trazendo que a cidadania é uma ideia dinâmica? Porque a cidadania, ela sofre e sofreu mudanças ao longo das transformações sociais que se estava vivendo no momento histórico, ou seja, os nossos bisavós, né, os nossos familiares bem mais antigos, eles viviam uma sociedade diferente da nossa, não é isso? Ou seja, havia uma forma de se ver as pessoas como antigamente, a sociedade era diferente, a política ela era diferente, não é isso? Do que estamos vivendo hoje. Então, a cidadania ela sofre essas transformações por meio do social que se está vivendo, por meio da sociedade que viveu naquela época e que hoje nós estamos vivendo. Por isso que ela é dinâmica. E nessa manhã nós iremos aprender os processos dessa cidadania ao longo do tempo. E podemos começar a se aprofundar na cidadania com essa pergunta: onde começou a noção de cidadania? Então, a noção de cidadania, ela começou com os povos da Grécia Antiga, né? Povos gregos da Antiguidade, com o seu conceito político de democracia. Só que naquela época, a democracia era um pouquinho diferente da democracia que nós vivemos hoje. Porque hoje vivemos em uma nação democrática, ou seja, onde os governos, eles são, o povo elege esses governadores e que eles trabalham a favor do povo. Mas naquela época era um pouquinho diferente. Na Grécia Antiga, quem compunha a democracia era o cidadão, ou seja, o cidadão, ele compunha essa democracia e eles se reuniam em assembleias em reuniões, para poder discutir como seria o curso da sociedade. Cada cidadão tinha um poder e voz de votos iguais, ou seja, o que eles decidiam eram por igual, tinha que ter a mesma linguagem. Então, o poder, a voz do voto deles tinha que ser por igual. Mas precisamos nos atentar que naquela época nem toda pessoa ela tinha o título de cidadão. Olha só, cidadão naquela época eram homens livres, geralmente de posses ou guerreiros, ou filhos de outros homens livres, ou seja, não era qualquer pessoa. Mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, comerciantes e artesãos não eram considerados cidadãos. Então, o que isso quer dizer?
que naquela época, na Grécia Antiga, o que eles colocavam, as outras pessoas tinham que obedecer. Então, o cidadão daquela época, ou seja, eram pessoas mais elitizadas, elas que diziam as leis que tinham que acontecer dentro daquela sociedade. Mulheres não tinham vez hoje, na nossa sociedade democrática de hoje, que elegemos os nossos governadores com voto, homens e mulheres podem votar. E jovens, a partir de 16 anos, já podem exercer o poder do voto. Mas naquela época, não. O cidadão não era todos, era apenas quem? Pessoas que tinham posses, guerreiros e homens livres, ou filhos desses homens livres. Então, veja que nós estamos falando o termo de cidadania na Grécia Antiga, que é um pouco diferente, né, bastante diferente da cidadania hoje que nós estamos vivendo. E as mudanças? Quais foram as mudanças que teve, os processos que existiram para quê? Para que hoje pudéssemos ter esse conceito de cidadania que estamos vivendo. E um fator histórico bastante importante foi a Revolução Francesa, que ocorreu na Europa no século XVIII. A cidadania se aproximou da forma que conhecemos hoje nesse período, nesse processo histórico que aconteceu. Essa Revolução Francesa, eles lutavam por ideais de liberdade. E dentro disso, os indivíduos tinham que ter direitos por igual perante o governo. Então, já teve algumas mudanças, mas ficava limitado, porque as mulheres, crianças e escravos continuavam de fora do exercício dessa cidadania. Então, mesmo com essa mudança, mesmo com essa Revolução Francesa, ainda tinha muito para que lutar, ainda tinha muito para que vencer, né, os preconceitos para que todos pudessem exercer os direitos e os deveres da cidadania. Foi preciso muita luta para que o conceito atual fosse formado. Veja que nós estamos falando de um processo histórico, lá da Grécia Antiga, com a primeira noção de cidadania, agora com a Revolução Francesa, que já teve algumas mudanças, e nós vamos perceber algumas áreas que foram bastante afetadas com a falta do exercício da cidadania, em uma época que não que nós estamos vivendo agora, mas em uma época distante, que isso prejudicava alguns setores, alguns grupos. E nesse momento nós iremos conhecer esses grupos que no passado não tinham direitos, só deveres. Vamos observar. O primeiro deles que eu quero destacar é com relação à escravidão, a relação do servo, escravo e senhor. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Então, o escravo, ele não era visto como um ser humano, ele era visto como uma mercadoria, aonde o seu senhor, que exercia a soberania sobre ele, poderia fazer dele o que ele bem quisesse. Por quê? Porque era uma mercadoria. Ele poderia vender, ele poderia trocar, ele poderia maltratar, ele poderia até matar. E isso existiu aqui no Brasil. Ano passado, nós estudamos a escravidão aqui no Brasil e todas as lutas que teve que ocorrer para que pudesse ter a abolição da escravatura. Só que eles sofreram bastante, né? O negro, a pessoa que era escravizada, ela não era tida como um cidadão que poderia ter também direitos. Então, o primeiro grupo que eu quero destacar é os escravos. Então, nessa imagem aqui, não está tendo o exercício da cidadania. Direitos e deveres não estão sendo aqui para todos. Outro grupo que vamos destacar são os trabalhadores na época do início das fábricas. No início das fábricas, na Revolução Industrial, com a indústria, o trabalho ele era bastante desgastante. O homem que trabalhava nas fábricas, ele sofria bastante, ele trabalhava horas e horas, o trabalho era bastante suado, bastante desgastante, e mesmo com tudo isso, eles ainda não tinham direitos trabalhistas e nem segurança no trabalho, ou seja, o ambiente que eles trabalhavam não era seguro para a sua vida, para a sua saúde. Então, era um ambiente bastante desgastante de se estar.
E também, naquela época, não existiam os direitos trabalhistas que hoje nós temos. Hoje, o trabalhador, ele possui uma certa segurança, mas antes ele não possuía essa segurança, tanto de segurança física, como também econômica. Naquela época da Revolução Industrial, do início das fábricas, das indústrias, mulheres e crianças eram exploradas e ganhavam menos do que os homens. Então, as mulheres e crianças, elas estavam sujeitas a trabalhar nos mesmos ambientes que esses homens trabalhavam, desgastantes, trabalhavam as mesmas horas, só que elas ganhavam menos, né? Elas eram exploradas e ganhavam menos do que os homens. E agora que podemos estar observando essa imagem antiga daquela época, da forma de trabalho deles. Outro grupo também que vamos destacar é as mulheres. Né? Isso são as mulheres. Naquela época, não havia igualdade entre homens e mulheres. Hoje, a mulher ela já está na política, a mulher já trabalha na economia, a mulher já trabalha em diversos fatores, em diversas áreas, diversos setores. Só que naquela época não existia igualdade. Veja que no tópico anterior, as mulheres trabalhavam, mas elas não tinham os mesmos direitos que os homens, elas ganhavam menos do que eles. Naquela época, deviam obedecer aos homens. Ou seja, o homem ele poderia até impor castigo sobre as mulheres. E hoje, se isso acontecer, o homem ele pode ser denunciado, hoje o homem ele pode ser preso, mas naquela época a sociedade aceitava, era comum, era normal a forma que a mulher tinha que se submeter ao homem. Como a mulher era vista? Ela era vista apenas como uma pessoa que tinha que cuidar do lar, dos filhos e do marido. Ou seja, ela não tinha espaço na sociedade, ela era vista apenas como isso. Como tinha que cuidar do lar, do filho, se dedicar à casa, o lar, os filhos e o marido. E quando trabalhava, não tinha igualdade, não tinha os mesmos direitos que os homens. As crianças. Até pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultas em miniaturas. Então, há tempos atrás, as crianças elas não tinham a questão do afeto, não se achava que era necessário, nessa fase da vida, o afeto, o cuidado, a proteção. Então, muitas delas eram expostas ao trabalho e elas tinham que pensar como adultas. Elas tinham que agir como adultas. Então, elas eram tratadas como adultas em miniaturas. E hoje já existem leis que as protegem. Então, naquela época, não. Também, aqui nessa imagem, nós não podemos ver o exercício da cidadania sobre essas crianças, né? E os idosos? Os idosos também, o idoso, ele é uma classe também que ele passou por situações bastante ruins. No Brasil, até o ano de 1934, a aposentadoria não era um direito de todos, e sim um privilégio de poucos. Então, naquela época, estar aposentado, né, gozar desse direito, desse dinheiro, era para poucos. Muitos deles não tinham esse direito. Então, o que acontecia com o idoso? Chegava uma determinada época que ele não poderia mais trabalhar pela situação, pela mobilidade, pela sua situação física. O que acontecia? Ou ele guardava um dinheiro ao longo do tempo para quando chegasse nessa fase poder se manter, ou os familiares cuidavam deles, os filhos, né, os parentes. Mas naquela época a aposentadoria era um privilégio para poucos. Então, vejam, estamos percebendo esse processo que a cidadania ela teve que sofrer mudanças ao longo da transformação do quê? Da sociedade. Estamos vendo o quê? O perfil das mulheres, dos idosos, das crianças, dos trabalhadores, dos escravos, como era antigamente, como a cidadania ela não era exercida sobre todos. Então, foi necessário lutas para que pudesse ter essa mudança e pudéssemos estar vivendo a cidadania hoje, como nós conhecemos no conceito e também na prática.
e a conquista desses direitos. A escravidão, a resistência se deu por meio dos quilombos. Então, vamos estar falando aqui um pouquinho do processo dessa liberdade, dessa conquista que cada setor e cada área teve. Então, a escravidão, eles existiam, né? Eles não aceitavam o que eles estavam vivendo. Então, por meio dos quilombos, eles mostravam essa insatisfação até a escravidão ser abolida por completo. Os trabalhadores industriais, o que aconteceu? Eles formaram sindicatos, ou seja, eles praticavam as greves para poder ter os seus direitos, para poder fazer com que criassem leis que lhes protegessem, né? Que lhes assegurassem um ambiente de trabalho seguro, quando eles fossem demitidos, ter o seu salário ali depois. Então, tudo isso foi necessário, o seguro-desemprego, então, tudo isso foi necessário, essas lutas, para que todos pudessem ter o seu espaço, seus direitos e deveres. Mulheres, as mulheres lutaram para alcançar a igualdade, e essa luta foi bastante sofrida. As pioneiras, as mulheres que iniciaram essa luta, elas tiveram bastante preconceito, foi uma trajetória bastante árdua. Elas pagaram um preço para que hoje as mulheres pudessem estar se candidatando, temos vereadoras, deputadas, temos a figura da mulher em vários setores. Por quê? Por conta dessa luta. Os idosos e as crianças. Hoje existem leis e grupos que atuam na defesa desses grupos. Na sala de aula, nós trabalhamos um pouquinho sobre isso, não foi, crianças? Falamos sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fizemos cartazes, discutimos um pouco a respeito de algumas leis que asseguram a proteção desta criança, a proteção do idoso. Então, veja que nós estamos vendo que é um processo até se formar a cidadania que nós aprendemos, que nós temos hoje. Então, queridos, eu espero que vocês tenham gostado, prestado bastante atenção no que foi dito, e sabendo que até hoje precisa se lutar pela cidadania. Por quê? Porque ainda hoje, mesmo que os escravos, né, a escravidão foi abolida, mas em várias partes do mundo ainda existe o trabalho escravo. As crianças ainda sofrem, os idosos, mesmo com as leis, mesmo com os órgãos que venham protegê-los, mas ainda existe essa questão dos maus tratos. As mulheres também ainda hoje lutam, os trabalhadores. Então, tudo isso parte do quê? Do indivíduo, a exercer essa cidadania e saber que todos temos os direitos e os deveres. Isso é a importância do estudo de cidadania dentro da história. Vimos todo o processo, desde iniciamos com o conceito, onde foi que se deu essa noção de cidadania, os processos e as lutas que teve para que possamos ter hoje esse conceito de cidadania e também na vivência. Então, logo vamos estar abertos às discussões aqui no grupo, tá bom? Para o debate. Eu fico muito feliz quando vocês colocam suas ideias, suas opiniões, quando vocês respondem a pergunta que eu estou fazendo. E nisso nós vamos estar fazendo o quê? Construindo mais conhecimento e firmando esse conhecimento dentro da nossa cabecinha desse assunto que estamos aprendendo hoje. Também não esqueçam de responder a atividade, sempre vou estar colocando aqui a atividade no grupo. Pois um forte abraço, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham prestado bastante atenção, tá bom? E até a próxima aula de História. Tchau!